queridos alunos, queridas alunas, eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos trabalhar a aula 21 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Vocês já podem preparar o seu material, o caderno de língua portuguesa, lápis, caneta e borracha. O assunto da nossa aula de hoje será ortografia e nós vamos conhecer o que são palavras homônimas. Os objetivos desta aula são os seguintes: conhecer as palavras homônimas e seus significados, distinguir as palavras homônimas e escrevê-las corretamente de acordo com o seu contexto. Para começar, então, vamos ler esta tirinha. Adoramos cestas, adoramos cestas, adoramos cestas. Nessa sequência dos quadrinhos, nós podemos observar uma palavra homônima que se diferencia na escrita e que por essa razão ela também vai apresentar diferentes significados. No primeiro quadrinho, nós temos a palavra cestas, se referindo a um recipiente onde a gente pode guardar alguma coisa, Então, eu posso ter uma cesta de frutas, eu posso ter uma cesta de flores. Já no segundo quadrinho, ele utiliza a palavra cestas, cuja pronúncia tem um E aberto, Então é um sé, não um C. Essa palavra significa aquele cochilinho depois do almoço, Aquela dormidinha, então fazer uma sesta. E no terceiro quadrinho, ele usa a palavra cestas, só que dessa vez escrita com S, com X, porém a pronúncia é a mesma do primeiro quadrinho. Ali ele está se referindo às sextas-feiras, ao dia da semana, tá? Então nós vamos ter aqui 3 palavras muito parecidas, mas elas apresentam significados diferentes. E a nossa língua, ela é cheia de palavras que ou escrevem-se da mesma forma e possuem significados diferentes, ou são parecidas na escrita e na pronúncia, porém têm significados diferentes, Então nós vamos conhecendo algumas destas palavras. Vamos lá, Mais um exemplo. Então eu tenho aqui acento com C, que significa o sinal gráfico, que é o acento que eu vou colocar nas palavras. Já o acento com 2 S's, eu estou me referindo ao lugar de sentar-se. Então, as palavras com o mesmo som e a escrita diferente, mesmo som e escrita diferente, a gente vai chamar de homônimas, homófonas, Lembrando que esse homófona, o fona tem ligação com o som, Então, o som é o mesmo, acento e acento, mas a escrita é diferente, Um escreve-se com C e o outro com 2 S's e, consequentemente, possuem também significados diferentes. Então, estas são as homônimas homófonas. Vamos ler agora essa tirinha e prestar atenção na palavra que vai aparecer 2 vezes aí. Se você fosse um vegetal, o que você seria? Eu seria uma grama magrinha. Magrinha? Como assim? Eu pesaria menos de 1 grama. Muito bem. Então, o que acontece aqui, Palavras com a mesma escrita e também o mesmo som, mas que possuem significados diferentes.
A essas palavras nós vamos dar o nome de homônimas perfeitas. Que palavras são essas, né, que apareceram aqui na tirinha? A palavra grama, que apareceu 2 vezes dentro de 2 contextos diferentes, né? Então, a primeira vez que a palavra grama apareceu, ela tem o significado de vegetação. Já a segunda vez que apareceu a palavra grama, ela tem o significado de unidade de medida ou peso. Então, grama e grama, mesma escrita, mesmo som, significados diferentes, homônimos perfeitos. Homônimos homógrafos, mesma grafia, ou seja, mesma escrita, mas sons diferentes. Então, prestem atenção quando eu fizer a leitura dos exemplos, né? O começo da história agradou a todos. Começo tem som fechado. É um substantivo, né? O começo. Já o segundo exemplo diz: eu começo a entender este assunto. Som aberto, né? Começo. Começo é um verbo. Então, no exemplo de cima, eu tenho um substantivo, começo. No exemplo de baixo, eu tenho o verbo começo, né? Então, quando apenas a escrita é a mesma, mas o som é diferente, então nós vamos chamar de homônimas homógrafas. Eu tenho a mesma escrita, a mesma grafia, mas o som é diferente. Os homônimos, eles são termos que fazem parte do estudo da semântica, né? E o que significa essa semântica? A semântica, ela vai dar conta da relação de significado das palavras. Dessa forma, né, os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes até a mesma escrita, e têm significados completamente distintos, né, diferentes. As palavras homônimas, elas são classificadas, então, dessa forma, tá? Começamos, então, com as homógrafas, né? Homo significa o mesmo e grafia significa escrita. Então, homógrafa, de mesma escrita. São palavras iguais na grafia, porém diferentes na pronúncia e, consequentemente, também no significado, né? Muito bem, vamos aos exemplos ali, ó. Colher, verbo, e colher, substantivo, né? Então, por exemplo, vou colher os frutos do meu esforço no futuro. Empreguei o verbo. Preciso de uma colher para tomar a sopa. Colher, substantivo. Também temos, né, o jogo, substantivo, e o jogo, verbo. Né? Meu filho comprou um jogo novo. Eu jogo futebol. Né? Então veja a diferença. Numa frase, essa palavra foi substantivo, na outra ela foi verbo. E há uma diferença também na pronúncia, né? Numa delas o som é fechado e na outra o som é aberto. Também temos ali, ó, denúncia, substantivo, e denuncia, verbo. Segundo, temos as palavras homófonas. Como eu já falei para vocês, homo, o mesmo, igual, né? E o fone, que é o som. Então, esse homófona é de mesmo som ou de som igual. São as palavras iguais na pronúncia e diferentes na grafia, né? Na escrita. Por exemplo, concerto com C, que seria o arranjo musical, e concerto com S, que seria um reparo ou um serviço. Então, fui a um concerto de música clássica. Estou usando concerto com C.
Precisei fazer um conserto na minha bicicleta. Estou usando o conserto com S, porque estou me referindo ao reparo, ao serviço feito na bicicleta. Censo, com C, né? Recenseamento. E censo, com S, diz respeito ao juízo. Né? Então, o IBGE realiza o censo da população, quer dizer, o recenseamento, né? Está faltando bom senso para as pessoas. Aí seria o censo com S, porque é o censo do juízo. Acender com C, atear fogo. E acender com SC, subir, né? Então, ele acendeu a lareira, ou seja, colocou fogo na lareira. Estou usando o acender com C, acendeu um fósforo, né? E já o outro acender é o de subir. Então, ele vai ascender a um novo emprego, a uma nova posição, né? Então, ele vai subir, ele vai subir de cargo, né? Então, esse ascender com SC. Então, estes são os homófonos, né? De mesmo som. E temos ainda, né, as homônimas perfeitas, que eu já havia comentado lá no exemplo da tirinha das minhocas. As homônimas perfeitas são as palavras iguais na escrita e também iguais na pronúncia. Por isso são chamadas de homônimas perfeitas. Exemplos, né? Caminho, substantivo, e caminho, verbo. Então, qual seria o caminho substantivo? Vou por aquele caminho, é mais curto. Qual seria o caminho, verbo? Eu caminho todos os dias às 6 horas da manhã, que seria o caminhar. Cedo, verbo, né, do verbo ceder, e cedo, advérbio de tempo. Os dois são escritos da mesma forma, têm a mesma pronúncia, mas são de classes gramaticais diferentes e possuem dessa forma significados também diferentes, né? Então, eu cedo meu lugar no ônibus, né? Do verbo ceder. Chegamos cedo hoje para gravar as aulas, né? Aí eu tô falando do advérbio de tempo. Temos também o livre, adjetivo, e o livre, verbo, né? Ele é um homem livre, adjetivo, né? E Deus me livre, estou usando o verbo, né? De livrar. Muito bem. Então, aqui nós temos a classificação, né? Dessas palavras homônimas. Não vamos esquecer, você pode anotar aí no seu caderno, né? Esses 3 nomes, homônimas, homógrafas, homônimas, homófonas e homônimas perfeitas. Vamos a outros exemplos, então, de palavras homônimas. Nós temos ali, como homônimos perfeitos, né? Então, temos ali a palavra morro. Os alpinistas estão escalando o morro. Esse morro se refere ao monte, né? A montanha. Já o segundo exemplo diz, eu morro de medo de altura. E aí, esse é do verbo morrer, né? É um homônimo perfeito. Segundo exemplo, com a palavra verão. Hoje começa o verão. Substantivo, porque eu estou falando da estação do ano. E o segundo exemplo, eles verão o filme amanhã. E aí esse verão é do verbo ver. Então são os homônimos que são iguais na escrita e são iguais na pronúncia, mas distintos no significado. Homônimos homófonos. Vamos lá a alguns exemplos dentro de frases, porque depois lá nos exercícios, né, tem exercícios onde você, aluno, precisará também construir frases com
estas palavras. Temos lá então cela com C e cela com S. O assassino passará o resto de sua vida naquela cela. Cela com C significa um pequeno compartimento. Colocou a cela no cavalo e saiu cavalgando. Cela com S significa um assento acolchoado que a gente coloca em cima, né, do cavalo para poder montar, né, e sair cavalgando. Cozer e cozer. Cozer com Z, cozer com S. Minha avó cozeu minha saia ontem. Esse cozer, né, com S, significa costurar. Então, minha avó costurou a minha saia ontem. A mãe cozeu as batatas para o jantar. Esse cozeu com Z, do verbo cozinhar, né? Então, aqui até fica fácil a gente fazer uma associação, né? Porque com S é de costurar, que também é com S. E com Z é de cozinhar, que também é com Z. Homônimos homógrafos. Então, tenho ali a palavra molho, né? E a palavra molho. Porque agora eu vou falar do que, gente? Apenas dos homônimos que têm a mesma grafia. Mas a pronúncia é diferente, né? Numa delas a pronúncia é aberta e na outra a pronúncia é fechada, né? Então, olha lá o primeiro exemplo. Já fiz o molho branco da lasanha. Nesse caso, molho como substantivo, né? Como um caldo, significado de caldo. Segundo exemplo, eu me molho sempre que lavo louça. E aí eu tenho o verbo molhar, né? Então, essa diferença também na pronúncia da palavra. Molho é um som fechado no O. Molho é um som aberto, né, no O. Agora a palavra jogo e jogo. Você gosta desse jogo de computador? E aí eu tenho o substantivo, né? Jogo como divertimento. E o segundo exemplo, eu jogo futebol todas as semanas com meu irmão. Agora eu tenho jogo do verbo jogar, né? Então, jogo, som fechado. Jogo, som aberto. Então, estas são homônimas homógrafas. Elas são iguais apenas na grafia, mas a pronúncia é diferente. Pessoal, nós vamos ficando por aqui na nossa aula de palavras homônimas. Dessa forma, espero ter contribuído com vocês para que vocês melhorem, né, a escrita, a ortografia destas palavras. Obrigada por sua atenção e não esqueçam de fazer os exercícios da aula 21. Até mais, tchau!